Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nossa aula de história de hoje, a gente vai iniciar o conteúdo do capítulo 8, tá bom? Sobre renascimento e humanismo, ok? Vamos lá? Como começou? Esse período de renascimento, tá bom? Aumenta, gente. Aí, aliás, ocorre aí pelo século XI, inicia aí pelo século XI, XII, ok? Com o aumento da população, tá? Com o avanço técnico e também com o crescimento do comércio. Essa circulação de pessoas provoca aí o renascimento também, ok? Vamos lá. Ó, e o que foi o renascimento? Foi um movimento cultural intenso que começou no século XIV, nas cidades italianas, mas depois se espalha para outros países como Espanha, Portugal, Inglaterra, França, ok? Aí nas cidades europeias, depois para a América Latina, tá? Era governado, né, gente, por começa, né, gente, desculpa aqui, começa aí no século XIV, né, tem início nas cidades italianas, né, como eu disse, inicia nas cidades italianas, depois se espalha aí pelo resto da Europa, tá? Por que que começa aí pela Itália? Porque a Itália era comandada por famílias ricas, tá? E essas famílias ricas, para aí conseguirem aí se promoverem, né, socialmente, se projetarem socialmente, gente, eles começam aí a financiar os artistas estudiosos, né, os cientistas. E aí eles são chamados aí de mecenas, né? São essas pessoas que financiam esses artistas e pintores, cientistas, enfim, ok? Algumas características, tá, gente? Vamos lá. Começando pelo antropocentrismo, que é aí o homem como centro do universo, né? Na Idade Média, a gente tinha o teocentrismo, né? Deus como o centro do universo, e aqui no Renascimento nós temos o homem, né? O antropocentrismo, né? O homem como no centro do universo, ok? Nós temos aí o racionalismo, né? Que passa a ser aí a questão de considerar razão, né, ser tão importante quanto a fé, tá? E vocês vão estudar mais na frente sobre iluminismo, que se apoiava aí na razão, né, que o homem era capaz de pensar por si só, e aí tem essa característica, ok? Renascimento do racionalismo, de ver esse lado da razão, né? Esse lado de considerar, né, o racionalismo, né, tão importante quanto a fé, o racionalismo, ok? Nós temos o individualismo aqui, tá, gente? Não é levando para o lado egoísta, tá? Nesse lado significava como a capacidade individual de cada um realizar, executar tarefas, ok? A questão do eu posso, eu consigo, tá? E não aquela questão do individualismo quando a gente vê a questão do egoísmo, tá? Nós temos o hedonismo, tá? Que era como o corpo, né, como fonte de beleza e de prazer, tá? E vocês vão ver, gente, que nesse período renascentistas, né, tem muito essa questão do hedonismo, tem muitas pinturas, né, retratando o homem e a beleza, o homem quando eu falo o ser humano, tá? Então tem muitos autores pintores, né, pintores que trabalham, né, a questão do corpo, inclusive tem até na atividade na página de vocês, né, na atividade de vocês, na página sobre a criação do homem, né, de Michelangelo, que tem aí o homem praticamente o homem nu, né, então eles retratam bastante essa questão da beleza e tudo, ok? Vamos para a próxima e última aqui, uma nova visão de tempo, tá? Eles consideravam como um homem dono de seu tempo, né? E ele podia usar a seu favor, né? Ele determinava o homem aí como dono do seu tempo, né? O tempo pertence ao homem e em seu benefício próprio, e cabia a ele cada um
cada um usar conforme julgasse ser correto, ok, pessoal? Aqui são as características do renascimento, tá? Existe, é claro, né, outros, mas essas são as mais importantes que nós vamos estudar, né? Gente, agora a gente vai passar para o humanismo, tá? E o que foi o humanismo, né? O humanismo, gente, é um movimento assim, intelectual, né, que já está dizendo o humanismo, o homem como centro do mundo, tá? O humanismo. Desenvolver no homem o espírito crítico e a confiança em si mesmo, o objetivo do humanismo, tá, gente? E uma das vertentes, né? Uma das ideias do humanismo era melhorar o ensino nas universidades, introduzindo estudos baseados na razão, no cálculo e na experiência, como eu falei, né? A questão de pensar por si só, e aí a gente vai ver movimentos do iluminismo mais na frente, ok? E aqui, gente, nós temos pintores e escritores, né, que trabalhavam com, que foram considerados como fantásticos, porque eles por introduzirem, né, gente, inovações que marcaram a história da arte, tá? Eles são considerados aí extraordinários, brilhantes, porque eles conseguiram introduzir marcas, né, inovações, né, no seu tempo, tá bom? Então, vamos lá para a primeira, é o realismo na representação da figura humana e das paisagens, ok? Era retratado exatamente como são, tá, gente? Então, eles tentavam preservar aí o máximo de realidade, certo? Então, o realismo na representação, o realismo já está falando, né, pessoal? Tentava aí representar a figura a mais real que pudesse, né? Quem assistiu o Titanic, né? O Jack, né? Fazendo aí lá a imagem da a sua amada, agora eu esqueci o nome, gente. Rose, né? Rose, né? Então, ali tem um pouco de realismo, porque ele retratou ali conforme, né, a realidade, né? A imagem, né, gente? Deixa eu ver aqui. Domínio da perspectiva, né? Transmitir a questão da profundidade, né? Ó, por exemplo, aqui, né? É a última Santa Ceia, né? A Santa Ceia onde Jesus ele fala que vai ser traído, né? Ele anuncia que vai ser traído, a última Santa Ceia. Então, assim, há toda uma profundidade, ok? Então, uma expressão, né? E a iniciativa de um artista pintar a si próprio o autorretrato, né? Temos essas características aí desses pintores, né? Eles trouxeram esses elementos que foram introduzidos, né? E aí nós temos vários aí, como o Giotto, né? O Leonardo da Vinci aí com a Mona Lisa, né? Esse quadro aqui é do Leonardo da Vinci, né? Temos a Mona Lisa, muito importante. O Michelangelo, Rafael de Sanzio, Sandro Botticelli, entre outros, né? Mais na frente a gente vai pedir um trabalho a respeito desses artistas, mas desses atores, esses pintores, escritores, e aí a gente vai detalhar mais na frente, tá bom? Agora a gente vai só passar por cima. Passar por cima, como eu falo, é só apresentar. Depois a gente vai trabalhar cada um com suas obras, né? Com o modo como eles trabalhavam, ok? Por isso que eu estou só falando, assim. Tá, nós temos escritores, tá bom, gente? Aqui esses dois são italianos, tá bom? Que é o Dante Alighieri e o Francesco Petrarca, tá bom? E nós temos aqui o Luiz de Camões, né? Luiz de Camões, gente, ele é muito importante, ele foi considerado o maior aí, poeta, poema, né, da língua portuguesa, né, dos portugueses, porque ele retrata aí a história, né, é considerado o maior poeta da língua portuguesa, né, sua obra-prima, Os Lusíadas, é um poema em homenagem, né, gente, ao povo português e conta a viagem, né, de Vasco da Gama às Índias, ok? Do navegador, tá bom? Vamos para mais. Como eu falei, né, Luís de Camões com os Lusíadas, né? Tem também Miguel de Cervantes, que ele era
espanhol, né, com esse clássico Dom Quixote, maravilhoso, né? Thomas More, né, com esse clássico aí, Utopia, tá bom? E temos William Shakespeare, né, a comédia aí, ele foi um dos escritores, né, mais retratados aí na inglês, né, tanto o Thomas, né, More, como, como o Shakespeare, né, ele é inglês, ele foi um dos aí escritores, né, autores mais retratados, né, no teatro, com comédias como Romeu e Julieta, Macbeth, né, Sonho de uma Noite de Verão, tá? E aí ele várias obras dele, né, de Shakespeare, ele foi transformado em teatro. É um grande, né, acredito que todos vocês já escutaram, né, falar de Shakespeare, né, desse inglês, dessa pessoa fantástica do Renascimento, né, desse artista, né. Então vale dar uma estudada sobre ele, né? Nós temos aqui os pintores, tá bom? Rembrandt, tá bom? Ele foi um dos mais talentosos pintores renascentistas, tá? Ele dos Países Baixos, né? Bélgica e Holanda. Na sua tela, essa aqui, gente, ó. A lição de anatomia resiste à importância da experiência para a produção do conhecimento, tá bom? Então, ele retratava muito essa questão do conhecimento para para produzir, né, o conhecimento, ou seja, a experiência, né, para produzir o conhecimento. E aí ele retrata aqui o corpo humano, né, anatomia, aqui como fosse um médico, né, algo do tipo. E aqui nós temos Albert Dürer, né? Ele foi também o mais original entre os pintores renascentistas alemães, tá? Dono de uma técnica aí maravilhosa, né? Conseguiu transmitir em suas obras a sensação do realismo, encantamento e magia. Então, só por esse quadro aí, né? A obra, gente, a Adoração dos Magos, de 1504. Essa obra aqui, tá? E essa obra aqui, que eu não coloquei o nome, peço perdão, né? É lição de anatomia, tá bom? A primeira que, inclusive, tem no livro de vocês na página 156. É só acompanhar, tá bom, gente? Ok? Agora nós temos os cientistas, né, gente, do Renascimento, bastante importante. Tem o Andreas Vesalius, tá bom? Pai da anatomia moderna, bastante importante, ok? E tem também, gente, o Galileu Galilei, que a gente já estudou sobre a questão da comprovação, né? Tem as duas teorias, geocentrismo e heliocentrismo. Então, até meados aí na Idade Média, achava-se que a Terra era o centro do universo, né? Que era o centro do planeta, né? Do sistema solar, digamos assim. Né? A Terra era o centro, porque os outros planetas giravam em torno da Terra, né? E aí ele comprova na teoria do heliocentrismo que é o contrário, que os planetas que giravam em torno do Sol, né? Bastante importante. Tinha alguns estudos e ele se aprofundou nesse quesito, tá? Então, muito importante para a ciência, para as descobertas. E assim, esse momento foi um momento, gente, de grandes avanços técnicos, científicos, né? A questão da razão, de pensar do homem, né? Ok? Então, gente, é isso, tá bom? Até a nossa próxima aula, ok? Façam as atividades, qualquer dúvida, me procura no Zap, no privado, tá? Deixa a dúvida que eu vou ajudá-los, ok? Mandem, ok? Um grande beijo, gente. Até a nossa próxima aula.